contabilidade, e o tema específico desse vídeo ou no vídeo de hoje, será ativo não circulante. Eu já gravei um vídeo anterior a este que eu tratei do ativo circulante, beleza? Bom, eu estou construindo uma playlist sobre contabilidade básica aqui no canal, e eu tento gravar toda segunda-feira, um vídeo que vai ao ar toda segunda-feira, e hoje é dia dessa playlist. Eu estou utilizando o livro Texto Base do José Carlos Marion. Esse daqui, o link está na descrição caso você tenha interesse. Tem me ajudado muito, me ajudou na faculdade de contabilidade. E, na verdade, foi o livro que a gente utilizou na matéria que, na época, se chamava Contabilidade Básica, beleza? Bom, o que é o ativo circulante? Ele é o ativo circulante e o não circulante é uma das contas, né? São grupos de contas, na verdade, que compõem o balanço patrimonial. E o que é o balanço patrimonial? Uma demonstração contábil financeira que evidencia todos os bens, direitos e obrigações que uma empresa possui em determinado período. Então, tudo que você vê numa empresa de bens, de direitos, de obrigações e conta e tudo mais, com certeza, ou deveria estar pelo menos, nessa demonstração contábil que é obrigatória por lei para todas as empresas. Quando não é obrigatória, daí deixa de se chamar demonstração contábil ou demonstração financeira e passa a se chamar relatório financeiro. Mas nesse caso, o balanço patrimonial é um relatório financeiro e também uma demonstração financeira, demonstração contábil. Beleza? Então, o vídeo específico sobre ativo circulante é o anterior a esse aqui, de semana passada. Dá uma olhada, não vou falar sobre ele, só vou resumir o que significa o ativo circulante. Lembrando que ativo todo o conjunto de bens e direitos que compõe o balanço patrimonial. E quando nós estamos falando de passivo, aí são as obrigações, beleza? Bom, o ativo circulante são todos aqueles itens que são transformados ou realizados no curto prazo. E o que eu já fiz um vídeo também específico sobre o que seja curto e longo prazo na contabilidade. Curto prazo é aquilo que se realiza no período de até um ano. Então isso é entendido como curto prazo, neste caso, para a classificação no balanço patrimonial. Hoje eu estou falando sobre o ativo não circulante, que é o contrário disso. Compreende todos aqueles itens, os bens e direitos que serão realizados, transformados em dinheiro num longo prazo, ou seja, naquele período acima de um ano. No curto prazo também é interessante relembrar o que é aquele ciclo operacional, que é o tempo que se leva para se produzir, vender e receber um produto. Então, quando estamos falando de ativo circulante, ou seja, aquilo que se realiza no curto prazo, também pode se levar em consideração em casos específicos e especiais, não só o período de um ano, mas também o ciclo ou só o ciclo operacional, né? Que é o tempo que se leva para produzir, vender e receber o produto. Beleza? Mas no ativo circulante não estamos tratando disso, estamos falando de outra coisa que é tudo mesmo, todos os bens e direitos que serão transformados em dinheiro num longo prazo. Então, se uma empresa tem uma conta a receber de clientes, por exemplo, mas que está para receber daqui a 2 anos, isso no balanço patrimonial é classificado dentro do ativo não circulante. O que diz o texto, então? Compreende itens que serão realizados transformados em dinheiro a longo prazo, ou seja, um período superior a um ano, ou de acordo com o ciclo operacional de atividade predominante. O ciclo operacional, como eu já mencionei, é o tempo que se leva para produzir, vender e receber o produto, beleza? Os empréstimos que a empresa faz aos diferentes diretores e outras empresas coligadas não são recebíveis imediatamente, por isso são classificados no realizável a longo prazo. Agora, deixa eu só mostrar antes de entrar num outro subtema aqui de ativo não circulante. Olha só a estrutura básica, então, de como que está o balanço um pouco mais completo aqui, ó. Se eu editasse esse vídeo, eu deixaria aqui na tela, mas por enquanto eu não tenho condições de editar, não. Continuemos, então, o raciocínio. O ativo circulante são todos os bens e direitos que podem ou serão realizados em dinheiro no longo prazo, ou seja, acima de um ano, ou também no ciclo operacional, né? Mas o ativo não circulante, ele também é subdividido em algumas subcontas, vamos dizer assim. E são 4 elas, de acordo com o livro do nosso professor aqui, o José Carlos Marion, que é o realizável a longo prazo, 1, os investimentos, 2, o imobilizado, 3, e o intangível. O propósito do livro aqui não é entrar em grandes detalhes sobre essas subcontas, mas tem alguma coisinha aqui que dê para a gente entender. O que seria então um realizável a longo prazo? Deixa eu dar uma olhada se ele tem algum texto aqui. Tudo que está classificado no realizável a longo prazo são aqueles recebíveis que não são imediatamente, por isso são classificados no realizável a longo prazo. E daí ele cita o exemplo de empréstimos a coligadas e títulos a receber.
Tá, então, realmente, então, todas essas contas, mesmo que seja de clientes, como já é o exemplo que eu já citei aqui no vídeo, se ele for acima de 1 ano, ele já é classificado, então, como realizável a longo prazo, títulos a receber, né? Empréstimos a coligadas, justamente por se tratar de empresas coligadas, então também é classificado como realizável a longo prazo dentro do ativo não circulante, né? Uma empresa que vender, por exemplo, um imóvel para receber em 5 anos, classificará essa conta a receber a realizável a longo prazo. Então, realizável a longo prazo, uma subconta dentro do ativo não circulante. Um exemplo disso pode ser uma compra, uma venda de um imóvel, você vai receber em 5 anos. 5 anos. Então, é realizável a longo prazo, beleza? Após o realizável a longo prazo, temos também outras subcontas, que é o investimento imobilizado e intangível. Compreende itens que dificilmente se transformarão em dinheiro. Então, veja bem, investimentos imobilizado e intangível são itens, são bens e direitos que dificilmente se transformarão em dinheiro, pois eles não se destinam à venda. Eles não se destinam à venda, mas são utilizados como meio de produção ou para se obter renda para empresas. Então, se um bem em direito não está destinado à venda, mas proporciona meios para a produção ou para se obter renda na empresa, então ele é classificado entre uma dessas subcontas, investimento imobilizado ou intangível. É conhecido também como ativo fixo. Então, investimento imobilizado ou intangível também é conhecido como ativo fixo, pois seus valores não mudam constantemente. Uma vez que a empresa não compra esses bens com frequência, ou vende, né? São bens com vida útil longa. Antigamente era conhecido como ativo permanente, hoje em dia não existe mais essa nomenclatura. Então, revisando aqui, ativo fixo é conhecido como aqueles ativos não circulantes que não tem a destinação para venda, mas servem como meio de produção para se obter renda na empresa, ou seja, um investimento imobilizado intangível, que antes se chamava ativo permanente. Agora vamos observar cada um desses itens de maneira bem resumida. Investimentos são aplicações que nada tem a ver com a atividade da empresa. Não tem nada a ver com a atividade da empresa. Por exemplo, a compra de ações de outras empresas, obras de arte, terrenos para futura expansão, prédios para renda aluguel, não melhoram em nada o volume de vendas ou de produção. Então são aplicações que nada tem a ver com a empresa. Se elas forem acima de 1 ano, então elas serão classificadas no ativo não circulante e investimentos. Imobilizado, uma outra subconta do grupo de contas ativo não circulante. São bens corpóreos, palpáveis, destinados à manutenção da atividade principal da empresa ou exercício com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à empresa os benefícios, riscos e controles desses bens. Então, imobilizado nada mais são do que bens corpóreos, né? Aqueles que compõem ou se destinam à manutenção da atividade da empresa. Os bens que auxiliam a empresa na execução de suas atividades pertencem ao imobilizado. Por exemplo, aqui ele cita quais são esses bens que pertencem, então, geralmente ao imobilizado. Os mais comuns são máquinas, equipamentos, prédios em uso, ferramentas, móveis e utensílios, instalações, veículos, tudo isso dentro do balanço patrimonial está classificado, então, nesta subconta, na verdade, do imobilizado. E o intangível são direitos que têm por objeto bens incorpóreos. Enquanto que o imobilizado são bens corpóreos, ou seja, aquilo que tem corpo, os intangíveis são direitos que têm por bem, na verdade são direitos, também, além de ser incorpóreos, também são direitos, enquanto que imobilizados são bens corpóreos, né? São direitos que têm por objeto bens incorpóreos, isto é, não palpáveis, que não se podem tocar, pegar, destinados à manutenção da empresa ou exercido com essa finalidade. Exemplos, fundos de comércios e os mais comuns, mais citados sempre, marcas, patentes, softwares, coisas desse tipo, são classificadas como bens e direitos. Na verdade, nesse caso é um direito, no caso se for marca e patente, né? E que é classificado então no ativo não circulante como intangível. Ele só cita um último detalhe aqui, na verdade, já acabou o nosso conteúdo, mas só para ver uma observação, ó, a MP 449/2008 e posteriormente a Lei 11.941/2009, 941, né, extinguiu o subgrupo diferido. Antes existia um subgrupo diferido. Este subgrupo eram as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação, normalmente com serviços de terceiros, que contribuirão efetivamente para a manutenção do resultado de mais de um exercício social e que não configura então somente uma redução de custo ou acréscimo de eficiência. Agora, itens do antigo e diferido deverão ser baixados como despesas
ou destinados em outro grupo do ativo. Geralmente acho que é despesa mesmo, né? Então, este vídeo sobre o ativo não circulante acaba por aqui e a estrutura dele é esta, dê uma olhada. Beleza? Então ficamos assim, né? Ativo não circulante são todos aqueles bens e direitos que se realizam em dinheiro a partir, no longo prazo, né? A partir de um ano. Até o próximo vídeo em que eu falarei sobre o quê? Sobre passivo circulante. Valeu!